Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma live sobre a rotina diária, Dinacharya, na visão do Ayurveda. E aí, para isso, eu convidei o doutor Ricardo Balsimelli, deve estar entrando daqui a pouco. Justamente pensando nesse momento onde a rotina, estabelecimento de uma rotina, alguma coisa tão difícil e alguma coisa tão necessária. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Como tá? Alguém comentou, Rita comentou que a imagem não tá boa. Como tá aí para vocês? Sim, sim o quê? Boa? Sim, ruim? Sim. Tá bom. Parece que sim quer dizer bom, é isso? Legal. Então, vamos ver se o Ricardo tá me esperando. Ah, você tá aí. Ei, Boa noite. boa noite, meu caro Tudo bem? pessoal. Tudo certo por aí? Ricardo Di, tudo bem também. Obrigado por aceitar esse convite e para a gente poder conversar sobre Dinacharya, né? Essa rotina diária, isso que é tão importante. Eu estava falando aqui alguma coisa tão difícil e ao mesmo tempo tão necessária, né? Talvez mais difícil pelo momento que a gente está passando ainda, onde parece que estabelecer uma rotina. Eu vejo algumas pessoas assim, como se ter uma rotina nesse momento fosse uma coisa meio desnecessária, porque já que tudo está em home office, já que estou trabalhando de casa, tanto faz dormir mais tarde, acordar mais tarde, fazer meu tempo, e essa coisa de fazer meu tempo tem, né, seu lado glorioso, se você souber aproveitar bem isso, mas também pode ser uma pegadinha assim daquelas onde a gente cai nela, né? E aí algumas pessoas do meu grupo de práticas estavam me perguntando algumas coisas, porque a gente tem as práticas todos os dias às 7 da manhã. E aí perguntando algumas coisas, devo comer antes, não devo comer antes, como é que é uma rotina saudável, como é que você recomenda? Eu falei, olha, ao invés de eu ficar recomendando coisas aqui, vamos chamar o Ricardo, a gente faz um papo e aí ele vai poder esclarecer tudo isso muito melhor. Então nasceu daí a ideia da gente fazer essa conversa. Agradeço muito o aceite e a disponibilidade para a gente poder bater esse papo. Como estão as coisas por aí? Beleza, meu caro. Eu que agradeço o convite. Tudo tranquilo, tudo em paz por aqui. A Tá Bru em tá lá. São Paulo ou Ubatuba? Eu tô em São Paulo. A Bru que tá na terrinha do Retiro. Muito E, bom. aproveitei para É, ficar dias na casa da mamãe aqui, para dar um legal. salve. E para quem não sabe, né, eu tive a sorte, a honra de poder conviver 10 dias aí com esse casal incrível, cheio de inspiração, o Ricardo e a Bruna. E posso dizer, né, e digo aqui publicamente, acho que eu nem falei isso para vocês direito, mas que assim, as coisas mudaram totalmente depois disso. Passei a cozinhar mais, passei a cuidar mais dessa questão da alimentação, dos horários principalmente, né, do que comer, qual horário de comer e qual horário de fazer as coisas, enfim, tudo isso modificou bastante a minha própria rotina. Então era um pouco disso que eu queria que a gente pudesse conversar e passar para as pessoas. Eu acho que a gente podia começar esse papo falando um pouco da visão do Ayurveda. Como é que o dia ele está dividido, né? Talvez seja um bom ponto de partida, ou se você tiver alguma outra sugestão. Mas assim, quais são esses horários do dia, né? Quais são as horas
mais propícias para a gente fazer cada coisa. Legal, meu caro. Não, nossa convivência junto foi muito boa. Acho que muitas trocas aí de informações, de aprendizados. Foi super incrível mesmo esses 10 dias. Foi mesmo. E então, com relação aos horários, a gente tem no Ayurveda predominâncias dos horários com relação aos doshas. Então, o que acontece? Mesmo para quem não entende o que é os doshas, a gente vai falar bem das qualidades de cada horário. Então, o que cada horário traz de qualidades e e como que a qualidade desse horário impacta na nossa fisiologia, no nosso metabolismo, né? Acho que a primeira parte, então, que é entre 2 e 6 da manhã, é um horário regido por Vata. O que que acontece? Geralmente as qualidades de leveza estão muito presentes. A qualidade de frio, porque é um horário, aquele horário antes do sol vir, então é o horário mais frio da madrugada, né? Que essas são qualidades de Vata. Então, frio, leveza, secura. Mas acho que dessas qualidades a que predomina mais é a leveza. Então, muitas pessoas que não têm um sono muito profundo, esse é um horário que geralmente gera um despertar e pum, é aquela insônia que fica, né? E aí vai chegando próximo das 6 da manhã, ele já, a pessoa muitas vezes consegue voltar a dormir, porque aí entra nas qualidades de capa que a gente entra na sequência. Então, é um horário de muita leveza, né? Então, por isso que dentro das tradições, acho que de várias tradições, os monges praticantes acordam por esse horário ali por volta de 4 da manhã, né, para fazer preces, orações, práticas, porque é um horário de leveza, então é um horário propício para processos de conexão espiritual mesmo, né? Dentro da medicina chinesa a gente tem que entre 2 e 3 da manhã é um horário do fígado, é um horário também dessa questão de processos espirituais, né? Então, acho que tem muitas qualidades nessa questão, nesse horário. Aí vai chegando às 6 da manhã, o sol vai nascendo, e é interessante que quando o sol nasce, esse frio gerou um acúmulo da umidade no corpo, imaginando que o momento mais frio é quando gera gelo nos locais onde, né, forma neve e tudo mais. Então, nesse horário é como se gerasse um processo de consolidação dos líquidos no nosso corpo, e com o nascer do sol é como se esse líquido derretesse e desse um peso. Então, por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu brigo, tenho uma insônia, o sono tá leve, mas chega umas 6 da manhã, paf, a pessoa fala que dorme e sonha nesse horário. Mas esse é um horário interessante para já estar acordado, porque capa vai trazer essa qualidade de peso, de densidade. E o interessante para esse horário seriam as práticas físicas. Então, Para nessa hora, contrapor. para buscar um equilíbrio. Então, é muito interessante fazer essa prática mais de física, movimentar o corpo para tirar esse peso do derreter da geleira que acontece no nosso corpo. Então, só para deixar claro para as pessoas que talvez não estejam entendendo meias palavras, por mais duras que sejam, o ideal é acordar antes das 6 da manhã, né? Tá bom, não precisa ser monge acordar às 4, mas 5h50 resolve, ou o que é bom nesse Nos textos sentido? clássicos, eles falam do Brahma Muhurta, né? Que é aqueles 48 minutos antes do sol nascer. Mas é isso, como tem, ó, altera aí de acordo com a época do ano e tal, mas é sempre interessante antes de bater esse sono pesado, né? Uhum. Antes de vir essa questão desse peso que vem, é interessante já acordar e já entrar para começar o dia, fazer as práticas de higiene, né? E que o Ayurveda fala bastante, né? Que tem relação então com acordar. Ele fala sobre ter essa percepção do corpo, sinta o seu corpo, perceba como está o seu corpo, e aí começam os crias, né, as limpezas. Então, a raspagem da língua, escovar os dentes, oleações, né, oleação do corpo, oleação das narinas, olear os ouvidos. Então, é óleo em várias regiões do corpo
para trazer esse aspecto de nutrição, né? E principalmente reduzir os impactos do vata, desse dosha que traz secura, pensando, entendendo que a secura, o frio, tem muita relação com processos de degeneração. Então, a oleação é importante para manutenção Uhum. da saúde, da lubrificação e nutrição dos tecidos. Lembrando que existem Legal. A contraindicações de Marila. Perfeito. mas Não, você vai fazer um pergunte. comentário aqui dos comentários que estão aparecendo. A Marila fala: acorda esse horário arrastada. E aí alguém coloca embaixo, bio no ar, acorda às 4h30 para meditar e totalmente, né, desperta, à disposição o dia todo. E aí o que vai provavelmente mudar, se você vai acordar nesse horário bem ou não, é o ponto que você vai chegar no final ali, né? Que tem a ver com a hora onde você vai dormir, a qualidade do seu sono, porque para acordar nesse horário antes das 6 da manhã, a gente precisa ter um certo cuidado, né, ao longo do dia todo e o momento e como vai ser essa condição de sono, né? Sim. E Legal. é bem isso. O Ayurveda é interessante que não fala a hora que a gente tem que dormir. Ele só fala a hora que a gente tem que acordar. Porque cada um tem que ter essa percepção de quantas horas são necessárias do seu sono para você que seja suficiente para restaurar o seu corpo. Uhum. Legal. Aí vem essas práticas de oleação, e como eu falei, a oleação do corpo tem algumas contraindicações, então é importante ter bastante atenção, porque é contraindicado a oleação no corpo, principalmente pessoas que têm indigestão, pessoas que estão com sensação de peso no corpo, letargia, pouca fome, que é sinais de Agni, capacidade metabólica e digestiva baixa. Essa pessoa não deve passar óleo no corpo, porque ela não vai digerir bem esse óleo da pele para ser absorvido e pode formar ainda mais toxinas e a pessoa ficar ainda mais pesada e letárgica. Uhum. Eu acho muito legal isso, essa palavra digerir o óleo, né? A gente normalmente associa a digestão a um processo que acontece no estômago, intestinos, de alguma coisa que a gente come, mas esse processo de digestão ele está no nosso corpo inteiro, né? Regido pelo metabolismo do corpo inteiro. A gente tem que reconhecer também essa capacidade de digerir até na hora de passar um óleo na pele. É bem legal esse tipo de pensamento também. É. Lembrando que a gente tem o Sadaka Pitta, que é um aspecto de Pitta que digere até as informações que a gente recebe do meio. Uhum. Então é muito interessante esse processo que a pele digere, o trato digestivo digere, e as informações que chegam pelos órgãos do sentido são digeridos também na no nosso processo cognitivo e mental, né? Entendendo a digestão como qualquer coisa que transforma alguma coisa externa em alguma coisa nossa própria, né? Se transforma em alguma coisa incorporada nossa, seja corpo, seja pensamento, seja conhecimento, né? Alguma coisa nesse sentido. Legal. Aí dentro da oleação, estou vendo o pessoal está perguntando, a oleação, então, a Ayurveda fala sobre a oleação do corpo, fala sobre colocar gotas de óleo nas narinas e óleo nos ouvidos e óleo na boca, então oil pulling, né, que muita gente tem feito também. Eu vi uma pergunta sobre até o oil pulling deve ser evitado? Não, é o óleo no corpo, o óleo na boca para o bochecho é tranquilo porque não necessita dessa digestão tão intensa quando você aplica o óleo. A superfície corporal é muito grande, né? Então é Uhum. mais a questão do corpo mesmo. Legal. Ah, tem uma pergunta aqui, Govinda Turismo. Está perguntando do banho frio. Toma um banho frio às 5h30 da manhã, perguntando se isso está certo ou se está errado. Né? Acho que você vai falar do banho. É um bom momento para tomar um banho? Qual horário? Horário Vata, horário Kapha? Né? Depois da oleação, imagino que seja uma boa. O melhor horário, o Ayurveda descreve, então, que você faz essa limpeza da cavidade oral, urina, fezes, faz as aplicações de óleo, faz atividade física, passa pós no corpo para tirar o excesso de óleo e toma banho.
Snana, que é o banho, é sempre depois da atividade física e da aplicação de pó no corpo. Aí o pessoal perguntando se o óleo é aquecido, ele tem que ser aquecido em banho-maria, ele tem que ser aplicado morno, pensando nessa questão que a digestão tem sempre relação com o calor. Então, o calor ajuda no processo de digestão, né, do óleo no corpo. Legal. Tem muitas E aí, perguntas, mas calma, calma. Tem muitos detalhes, gente. Vamos tentar entender a ideia geral, assim, para a gente completar um dia, né? Porque se a gente for ficar se apegando a cada um dos detalhes, a gente vai perder, porque o importante não é decorar, né, essas coisas e como aplicar, essa coisa muito da aplicação, essa coisa muito objetificada, mas é entender o conceito, assim, qual é o melhor horário para cada coisa e por quê, para aí a gente saber aplicar isso na nossa vida, né? Para a gente poder tirar nossas próprias conclusões e entendimentos, né? Porque eu assim, qual vejo é o melhor isso. óleo? Depende da pessoa, né? Qual é o melhor óleo? Depende, não dá para a gente responder aqui, depende do caso. E aí, então, talvez seja melhor a gente fazer um percurso e tentar entender as ideias gerais das coisas. E aí a gente pode tentar entrar um pouco mais na especificidade. É que é isso, pessoal. A rotina diária dentro do Ayurveda é um capítulo inteiro dos livros clássicos, né? Então, assim, tem muito de detalhe, de indicação, de contraindicação. Então, vamos na live a gente vai dar uma passada mais geral mesmo, e porque é bastante detalhe. A gente no retiro a gente demorou aí 5 dias, né, com os momentos específicos nas conversas, né? Então é um processo que demanda um tempo, esse entendimento, a percepção corporal, né? A autopercepção é muito importante nessa questão da rotina diária, que às vezes você vai precisar fazer ajustes aí na sua rotina de acordo com como está o clima, como está a estação, como que está seu corpo, né? E aí, com essa questão do óleo, é isso mesmo, é meio estranho, mas o Ayurveda fala para aplicar o óleo antes da atividade física, para você suar mesmo, fazer atividade física. E o suor, ele vai lubrificar o corpo, porque o óleo vai estar na parte de fora. Então, é como que o Ayurveda entendesse que o melhor lubrificante para o seu corpo é o seu próprio suor. Olha que interessante, né? Então, além do óleo, né, essa questão do suor, né, passar pelo seu corpo, se manter no seu corpo e associado com as propriedades dos óleos e essa abertura do poro para ter uma maior absorção do óleo também é muito interessante, que é um sistema bem complexo. Então, a oleação é um sistema interessante, bem complexo. E aí o Ayurveda fala disso, fala da atividade física, né, que é Vyayama. Fala que é importantíssima a prática de atividade física diariamente, porque ele vai ajudar no processo digestivo, vai ajudar né, em várias áreas do metabolismo. E a atividade física tem que ser feita até, né, ele fala sobre suar, a importância do suor, então, quando faz atividade física. E fala também sobre o processo de você gastar metade da sua energia. E aí que é muito importante essa percepção corporal, né? O que é metade da energia? Ah, hoje eu acordei meio cansado, então eu fiz um pouquinho de exercício, suei um pouquinho, acho que foi metade da minha energia. Tá bom, mas aparece um tigre na sua frente, ou seu chefe manda você correr para não sei aonde, aí você sai correndo e cadê aquela sua falta de energia? Some, né? Então, muitas vezes a gente tem que ter bastante consciência se essa falta de energia, entre aspas, não é uma preguiça muito forte que está batendo aí, né? Uhum. E Então, o aí, exercício é então, intenso, né? Não é qualquer tipo de. É um exercício intenso que te faça suar. Esse é o ideal, né? é, Tá. ele é moderado, né? Eu acho que chega a ser um moderado para intenso. Não chega a ser muito intenso, mas acho que é nessa questão. E é interessante porque fala metade da energia e até a questão do suor, e a gente entende que
a pessoa, se fizer atividade física diariamente, a resistência dela vai aumentando. Então, provavelmente, a intensidade ou o tempo, a duração do exercício vai aumentando, né, com o passar dos Legal. dias. E aí depois vem a aplicação de pó no corpo, né, que eles falam sobre tirar esse óleo e aplicar um pó que também vai ser estimulante, vai ser um processo que vai aumentar também essa questão desse acne da pele, essa capacidade digestiva metabólica da pele, e aí tomar um banho depois. E aí essa questão do banho frio, o Ayurveda fala que o banho tem que ser frio na cabeça e morno no corpo. Frio na cabeça porque ele complementa dizendo que o frio é a temperatura ideal para os cabelos e para os olhos, que a água quente enfraquece o cabelo e os olhos. Mas a água muito fria no corpo acaba não sendo muito bom para o corpo. Então ele fala frio na cabeça, morno no corpo. Mas a gente sabe que tem muitos trabalhos tântricos, taoístas, muito que eles usam bastante o banho frio e realmente tem hoje até bastante trabalho científico comprovando esses benefícios, mas eu acho que tem que respeitar bastante, né, a individualidade metabólica, né, a temperatura do ambiente e tudo mais. Uhum. E aí, depois desse... Então, ouvi alguém perguntando sobre jejum, o Ayurveda fala para fazer tudo isso em jejum, sim. O Ayurveda fala para a gente ter 2 refeições a 3 por dia, dependendo da fome. Geralmente de manhã a nossa fome não é muito intensa, tá? Então, geralmente a gente tiver essa boa autoobservação. Lógico, depende do que você comeu no dia anterior, a hora, se é muito leve e tudo mais. Mas geralmente no período da manhã, se a gente se observar bem, não temos muita fome. E aí, pós-banho, o Ayurveda, né, os textos clássicos falam sobre a gente ir para a nossa vida e fala muito sobre as condutas, né, éticas, fala muito sobre as relações humanas, como que a gente deve se portar com as pessoas queridas, com as pessoas mais difíceis, né? Fala muito sobre o Ashtanga Hridaya, fala bastante sobre práticas de desenvolvimento de altruísmo, né? Então, desenvolvimento de empatia, de compaixão, fala em momentos para a gente ter, tomar cuidado até mesmo com os insetos. Então, fala assim sobre ter todo um cuidado com todas as nossas relações. É muito, muito interessante. Mas só voltando um pouquinho na questão, então, depois da alimentação, porque é um ponto interessante, né? Existe alguma coisa criada em algum momento dizendo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e os americanos fazem lá os seus ovos com bacon, com tudo ali, achando que, né, esse é o momento mais importante de se alimentar, né? Talvez a própria indústria alimentícia tenha criado isso, não sei. Mas para o Ayurveda não é assim, né? De qualquer forma, alguma coisa pode ser comida nesse momento de manhã, né? E aí o momento certo para tomar um café da manhã seria esse momento depois do banho, e aí você Isso. poderia comer alguma coisa. O Para quem tem Ayurveda sempre... fome, se você tiver fome, né? Isso. O Ayurveda sempre diz que a gente deve tomar banho antes de comer, né? Se for tomar banho, nunca tomar depois. Então, o que a gente ouvia das nossas avós aqui também sobre não tomar banho depois de comer, eles já era dito há milhares de anos atrás. E é muito interessante essa questão. Eles falam que a gente sempre tem que fazer as eliminações, fazer tudo, né? Ir para a É. refeição, então com o corpo limpo, com as eliminações feitas. E aí, provavelmente, depois de uma atividade física, isso é, com a sua capacidade digestiva muito mais alta, você tendo uma percepção, uma sensação de fome adequada, aí sim fazer a E refeição é de acordo. muito interessante isso, né? Porque, desculpa, é muito interessante isso, porque não é porque
você tem que ir limpinho para a refeição, ou porque isso é uma norma de conduta, ou porque isso é alguma coisa moral, né? Mas é porque você vai removendo as toxinas. Então você faz lá suas eliminações, você faz o seu exercício, você toma seu banho, porque o banho também é uma forma de remover toxinas, né, do corpo. E isso, quando vai removendo as toxinas, o Agni, o poder digestivo, ele se aflora, ele aumenta e você vai pronto ali para sua refeição, né? Então tudo existe ali um motivo e é isso que é interessante, a gente tentar entender o motivo de por que essas coisas são assim, porque o seu Agni já está ali pronto para você ingerir alguma coisa, né? Nesse momento. Sim. E aí é muito interessante que a gente vai entrando para esse momento que, por exemplo, a fase capa é das 6 da manhã, né? Voltando para os horários, das 6 às 10 da manhã, né? Uhum. Então, pode ser, se você fez uma boa atividade física, tudo mais, você drenou essa umidade do seu corpo, você ficou com leveza, com fome, né? Com umidade, e vai ter fome, vai comer. Se não, o que a gente tem como refeição mais importante do dia é no horário pita, que é entre 10 da manhã e 2 da tarde. Aí sim, é um horário que provavelmente a gente vai ter mais fome do dia, né? Então é interessante para ter essa percepção. Se provavelmente se você fizer uma alimentação leve no café da manhã, que geralmente nossa fome não é tão intensa, por isso essa questão, né, dos americanos comerem muito, muitas vezes é aquela uma coisa muito técnica que eles imaginaram, ah, vou comer bastante agora para não comer depois, ou porque eu vou precisar de mais energia. Então, assim, é algo muito teórico que não se aplica à experiência corporal. Porque de manhã o Porque eu não nosso posso corpo está. parar muito, eu não posso parar muito na hora do almoço, porque eu tenho que parar 20 minutos, estou trabalhando, é hora de produzir, né? Então vem um pouco disso também. E aí essa questão, geralmente de manhã a gente faz uma alimentação um pouco mais leve, mas na hora do almoço, geralmente é a hora que a gente tem uma experiência de fome mais intensa. E aí a gente faz a refeição esse horário e depois começa um novo ciclo de Vata, Pitta e Kapha. Então, das 2 às 6 da tarde entra o horário Vata. Então, é um horário em que a gente vai ter uma boa produção de atividade, de fazer as coisas do dia. Chegando no fim desse horário Vata, geralmente o Vata grava entre 5 e 6 horas, a hora que o sol se põe, é um horário que venta muito e muitas vezes é um horário que a gente tem uma sensação de leveza e um horário que também geralmente vai vir uma fome mais forte também por volta de 6 da tarde. Muitas vezes algumas pessoas fazem lanche esse horário, mas o ideal para a Ayurveda é o jantar nesse horário. Jantar sempre, eles dizem, para fazer antes do sol se pôr, ainda com o sol, ou assim, a gente dá uma esticada assim para os pacientes falar no máximo, né, umas 7 horas, mas esse horário é um horário bom para fazer a outra refeição. E porque depois das 6 às 10 entra um horário capa de novo. Então, é um horário que a gente vai começando a perder vitalidade, a gente vai começando a ficar mais pesado, mais letárgico. É um horário para a gente já ir desligando um pouco dos afazeres, dos trabalhos, tudo mais. Então, das 6 às 10, porque às 10 da noite é o horário que a gente já tem que estar deitando para dormir, né? Já tem que ser um horário, porque das 10 da noite às 2 da manhã entra aquele horário pita de novo, só que agora é aquele pita metabólico interno, em que a gente é um horário em que o sono vai ser muito importante, porque esse pita interno vai fazer a detoxificação, a transmutação do que ficou acumulado, dos resíduos do dia, para serem eliminados no dia seguinte, né? Então, entre 10 da noite e 2 da manhã é o horário em que o Ayurveda diz que o nosso metabolismo vai entrar vai elevar, e por isso que muitas pessoas que vão, né, que acabam em dormir muito depois das 10 da noite, o que acontece é que elas têm essa experiência mesmo de falar, poxa, aí volta, eu começo a ter fome, porque na verdade o pita eleva mesmo, né? O Agni acaba subindo.
Só que deveria ser um Agni interno, em que você dormindo ele ia fazer a faxina metabólica. E se você come esse horário, aí babou, porque você vai usar essa energia para digerir comida, ao invés de fazer essa detoxificação, né, do corpo. E aí a gente entra no ciclo de novo lá, das 2 às 4 da manhã, no horário Vata. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu vi alguns comentários aparecendo, eu só consigo fazer exercício à noite, ou eu acordo às 8 da manhã, ou eu faço a minha refeição mais forte, sei lá, no café da manhã, né? Algumas coisas que foram aparecendo aqui, e que, em linhas gerais, né, aí você me corrige se eu estiver tendo, né, se eu estiver traduzindo a coisa da forma correta. Uh, a gente deve entrar em sintonia com esses momentos, né? O que acontece se você faz exercício à noite? Você vai contra o próprio horário kappa, que vai colocando o seu corpo em condições para você ter um sono melhor, né? Mas aí vem alguma coisa e diz, porque tem várias coisas que nos contradizem, às vezes nos pegam na contramão disso, né? Ah, mas se eu faço exercício eu durmo melhor, né? E aí a gente tem que prestar atenção, será que de fato, né? Já experimentou fazer exercício de manhã e deixar esse horário capa da noite para ser um horário onde você vai apagando as luzes, né? Diminuindo as coisas para ter um sono melhor? Ou eu acordo depois das 6, acordo às 8, às 10, enfim. É, poxa, horário capa, se você está ali dormindo, você está reforçando aquela condição de peso, quando na verdade aquele horário era um horário bom para você fazer um exercício, né? E contrapor aquela predisposição inicial. Quer dizer, as coisas têm um sentido, né? De acordo com o horário do dia. E E aí a gente tem que ver a questão das nossas prioridades, né? Porque, tá, eu não consigo fazer exercício de manhã porque eu entro no trabalho às 6 da manhã, sei lá. Tá bom, como é que você vai se ajustar a isso, né? Mas assim, são escolhas, são trocas, né? A gente está falando aqui, você está falando de uma condição perfeita, né? De uma rotina diária. O que que você pode encaixar dentro disso na sua vida e o que que você vai ter que abrir mão por outras questões, porque você trabalha com alguma coisa, porque você faz plantão, porque você sei lá o quê, né? E às vezes você precisa abrir um pouco de mão disso. Mas se você fizer a maior parte das coisas, isso já é muito bom, né? Não quer dizer que é 8 ou 80, ou faz tudo ou não faz nada, né? Então, se você está aí se sentindo assim, pô, não consigo fazer tudo, então não vou fazer nada. Não, calma, né? Fazer a maior parte das coisas possível é muito melhor do que não fazer nada. E entender esses momentos justamente como alguma coisa que você pode ir a favor dessa predisposição que o dia te oferece, ou você pode ir contra isso. E isso tudo vai ter consequências, né? Positivas ou negativas. É isso. Exato. Eu acho que é isso que tem. A gente tem. Aí a medicina moderna tem comprovado muito isso, né? Eu vi alguém mandou uma pergunta sobre. Ah, e quem trabalha à noite? Hoje tem vários trabalhos científicos que comprovam, né? Trabalhadores noturnos têm, a cada 5 anos de trabalho noturno, 5% a mais de chance de problemas vasculares, infarto, AVC, problemas vasculares de membros inferiores. Então, eles, né, trabalhar à noite é algo que não é da natureza humana, então, geralmente, isso vai acabar trazendo consequências para a saúde, né? As pessoas que se dizem notívagas, né, você pega um notívago e coloca, né, igual alguns dias que acabou a luz lá na, na nossa casinha em Ubatuba. Se é num lugar sem luz elétrica, só na vela, sim, vai chegando 7, 8 horas da noite, você está bocejando, às 9 você está caindo. Então, assim, não existe uma pessoa que é notívaga, ela só é notívaga porque ela fica com um excesso de estímulo. Porque o ser humano não consegue enxergar a noite. Ele não é preparado igual a animais notívagos, que eles realmente são adaptados para a noite. O ser humano não, né? Perfeito. Então, acho que o Ayurveda é esse olhar para que, assim,
fazer aquele fit, né? Aquele encaixe. Como que é o encaixe perfeito da nossa rotina de vida para a gente ter a saúde máxima? E tudo bem, se você não vai conseguir ter uma saúde máxima, pelo menos em um aspecto, você tenta usar os outros pilares, né? Para não deixar desorganizar a sua saúde, né? Então, a Legal. E questão da aí, alimentação, todos os outros pilares, né? aí vem um outro ponto que eu queria te perguntar, que é um pouco em relação a isso, assim, tem pessoas que dizem, ah, não, mas parece que eu funciono melhor à noite, ou até vendo esses comentários mesmo, não, mas eu tenho muita fome de manhã, ou eu tenho muita fome à noite, ou eu tenho muito sono ainda às 6 da manhã. Quer dizer, essas coisas que a gente vai colocando como uma espécie de percepção com base na nossa rotina atual, né? Isso não é um sinal de que você é assim, porque depois de fazer, de procurar se encaixar, né, nesses moldes, nesses horários, talvez essas coisas se modifiquem, né? Se você for dormir, estiver dormindo às 10 da noite, se você acorda um pouco antes das 6 da manhã, se você faz essas coisas, talvez, né, isso que você acha que você é hoje, ou isso que você acha que é um comportamento que é próprio seu, talvez isso também se modifique, talvez isso também se encaixe dentro de uma rotina mais saudável. Então não dá para a gente dizer o que a gente é com base nos nossos padrões de comportamento, sem antes a gente procurar se encaixar, né? Dar esse fit o melhor possível dentro dessa rotina. Carlos, uma travadinha. Ou será que sou eu? Será que sou eu? Sou eu? Alô, alô? E ele saiu. Vocês estão me ouvindo aí, então, né? Eu acho que é ele. E. Ah, tá. Vamos ver se ele tá aí de volta. Doutor Ricardo. Vamos ver se ele volta aí. Alguém colocou. Essa live podia ter sido mais cedo. Realmente. Está fora do horário certo. Não sei se aconteceu alguma coisa lá, gente. Ele não está aparecendo de volta aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente já estava se encaminhando um pouco para a conclusão aqui do nosso papo. Ó, ele voltou aqui. Nossa, meu celular superaqueceu aqui. Ah, acontece isso às vezes. Nossa, Muito bem. muita informação. O Exato, exato. Sadaka Pita dele não deu conta de digerir tanta informação, ele esquentou. Ele esfriou já um pouquinho? Já. Legal. Mas eu estava. Bom, acho que a gente pode ir também se encaminhando um pouco para conclusão, até para não ficar muito tarde. A gente está falando de rotina e está aqui às 9 da noite falando disso. Mas. Então, em linhas gerais, né? Estava dizendo, a gente precisa se adaptar um tempo a essa rotina. E eu ia te fazer uma pergunta quando você caiu. Quanto tempo você acha, se é que dá para ter uma ideia assim, que precisa para começar a sentir os efeitos da entrada nessa rotina? Pelo menos eu fiquei lá 10 dias e achei que foi um tempo assim que me foi suficiente para sentir. Acho que até menos do que isso já dava para perceber, assim. O que que você acha em relação ao tempo? O Charaka fala que é possível a gente fazer uma mudança total de rotina em até 4 dias. Em que é até interessante dele respeitar essa questão de ir aos poucos, né? Ele fala para a gente ir reduzindo os hábitos nocivos 25%
a cada dia. Então, a gente entrar num trabalho de entrar na rotina mais saudável em 4 dias e provavelmente já ter uma experiência de mais saúde em 4 dias. Legal. E tem uma questão que apareceu aqui que eu queria comentar também e também saber a sua opinião com relação às práticas do yoga, né? Então, que horário praticar o yoga? Já que a gente está falando, e principalmente as pessoas que estão aqui, as pessoas que praticam comigo, as pessoas que têm, né, gerado em torno, sabem que essas práticas que a gente faz não são essas práticas vigorosas, onde a gente fica suando durante a prática, né? Então é importante que você tenha o seu momento de exercício e que você também tenha o seu momento de prática. Esses momentos não são o mesmo. Você não deve transformar a sua prática num exercício desse tipo intenso, onde você vai suar. Tá? Então você pode fazer o seu exercício. Swami Kuvalayananda, uma figura importante da tradição, né, do yoga mais recente, diz que é importante dar um intervalo de pelo menos 20 ou 30 minutos entre uma coisa e outra. Então, se você fizer uma prática mais intensa de exercício, dá uns 20 minutinhos, vai lá, toma seu banho, passa seu pó, sei lá. E aí, né, 20 minutos a 30 minutos depois, você faz a sua prática do yoga, tá? Me parece ser, dentro dessa rotina apresentada, um bom momento. Ou se você faz à noite, também tá bom, porque dentro desse horário capa, né, fazer uma prática de mais introspecção, uma prática de percepção corporal, uma prática de relaxamento, né, isso tudo combina muito também com esse horário, né, vai poder também te ajudar, né, a dormir melhor e vai entrar encaixa bem nessa rotina, nesses dois momentos. Então, para quem estava perguntando sobre as práticas do yoga, recomendaria dessa forma, né, fazer de manhã ou fazer à noite. De manhã ainda pode ser alguma coisa mais vigorosa, faz os crias, né? Faz as limpezas, faz aquelas técnicas de contração, faz algumas posturas, e à noite deixa para fazer alguma coisa com um pouco mais de relaxamento, né? O que que você acha? Faz sentido? Será que você está Sim, aí, concordo. Ricardo? Ah, você Eu está aí, legal. concordo. O Charak fala, né, sobre as questões do yoga quase como um processo mesmo de autoconhecimento, desenvolver autopercepção. Tá me ouvindo? Ou cortou? Uhum. Deu uma cortadinha, mas deu para ouvir. Acho Não, que ele beleza. cansou o celular. Então, acho que é isso. Ele fala que o importante é a prática, esse processo de autopercepção, de conexão, e depois, né? Mas eu acho que o apropriado seria um período da manhã ou no fim do dia mesmo, em que a gente sai do modo de execução, do modo de coisas para fazer com tanta intensidade, né? Legal. Então tá bom, gente. Eu acho que a gente vai chegando no nosso fim. São muitas questões, são questões infinitas, são muitas coisas importantes para serem faladas. Eu queria também falar de um outro tema que acho que a gente pode marcar para uma próxima conversa, que assim, a gente falou de um dia, né, da rotina de um dia. Mas além desse um dia, também tem as estações do ano. A gente está entrando no outono, né? Ao longo de um mês ou ao longo de um ano, como é que essas coisas se modificam? Dentro dos períodos do mês, especialmente para as mulheres também que passam pelos seus períodos menstruais, como, né? Porque assim, a gente falou de uma rotina diária, mas assim, nem todo dia é igual ao longo do ano, nem todo dia é igual ao longo de um mês. Eu estava pensando aqui que a gente poderia depois fazer um papo também para tentar falar sobre isso, né? Que é muito interessante. E e aí, seguindo com as nossas conversas, fazendo conversas mais frequentes. Claro. Não, é uma ótima e a gente vai trazendo aí conteúdos bacanas, relevantes para a saúde. E é isso, pessoal. É muita informação mesmo e é muito importante, acho que além
dessas informações que a gente passa, vocês irem desenvolvendo essa percepção corporal, sentindo, percebendo o nosso corpo. Isso é algo que a gente não está muito na nossa rotina, né? Na nossa cultura, mas é muito importante tanto dentro da prática do yoga quanto do Ayurveda, a autopercepção. Exato. Porque, assim, não tem receita para tudo, cada pessoa é diferente, cada dia é diferente, e melhor do que você anotar um monte de receitinhas, né, ao longo de um caderno, onde você vai anotando tudo isso, é entender essas coisas mesmo. E para entender, você precisa se perceber, né, para poder aplicar, você precisa se perceber. Então, assim, é muito importante esse trabalho de aprofundamento na percepção, que a gente vai conquistando pelo yoga, vai conquistando pelo Ayurveda, e a gente vai conseguindo chegar às nossas próprias conclusões com base nisso. Então, isso tudo é muito legal. Deixo também o canal aberto aqui. Eu vi que tem algumas perguntas. Quem quiser me mandar perguntas depois por mensagem direta, manda perguntas, tá bom? A gente pode ir continuando esse papo, mas a gente vai marcar uma próxima em breve aí para seguir. Agradeço muito, Ricardo. Espero que a gente se encontre em breve. A Bruna apareceu por aí. Beijo, Bru. Recomendando um livro, A Ciência da Autocura, do Dr. Vasant Lad. Muito bom, ótima recomendação. Então tá, gente. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigado mesmo William, pelo papo. valeu, Marquinhos. A gente, isso aí, pessoal, fiquem ligados que daí a gente vai trabalhando cada vez mais aí para levar conteúdos bacana para vocês. Nos vemos em breve. Vou chamar a Bruna um dia aqui também para a gente bater um papo de alimentação, nutrição, essas dúvidas, muitas coisas interessantíssimas que aparecem. A gente pode também ir levando um pouco mais de informação aqui. Valeu, gente. Valeu, Ricardo. Boa noite para vocês. Durmam cedo e seguimos. Nos vemos. Perfeito. Beijo. Valeu, querido. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa Tchau. noite.